Olá, eu sou a professora Roseli e hoje nós vamos estudar potenciação. Quando nós temos essa situação, A elevado a N, isso significa que nós vamos pegar o A, multiplicar por ele mesmo N vezes. Por exemplo, 2 elevado à terceira. Eu tenho o 2 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Desse jeito, nós vamos ter como resultado 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ou, se nós temos a seguinte situação, 3 elevado a 4, significa que eu vou pegar o 3 e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Dentro da potência, nós temos algumas definições, né? Esse número que aparece aqui embaixo é o que nós chamamos de base, é a base da potência. Esse 2 aqui é o que nós chamamos de expoente, tá? E nós temos o nosso resultado, que é justamente o resultado referente à potenciação. Nós temos alguns casos particulares referente à potenciação. O primeiro deles, qualquer número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo, não importa o número que eu tenha. Por quê? Eu estou pegando o número e multiplicando por ele mesmo uma vez. Exemplo, 7 elevado a 1, qual vai ser o resultado que eu vou ter? 7, tudo bem? Segundo caso, se eu tenho qualquer número elevado a zero, qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1, não importa o número que eu tenho. Isso aqui é uma regrinha da potenciação. Nesse formato, nós vamos ter o seguinte: 0,2 elevado a zero. Se eu tenho como expoente zero, não importa a minha base, o resultado sempre vai ser 1. Tudo bem? E no terceiro caso, nós temos A elevado a menos 1. Ó, gente, aqui apareceu um expoente negativo. Se você tem um expoente negativo, o que você vai fazer? Você vai inverter a sua base. Lembra que embaixo de todo número inteiro sempre tem um 1 invisível, mas ele está lá. Neste caso, nós vamos fazer a inversão. O número que está embaixo sobe e o número que está em cima desce. Neste caso, nós vamos ter 1 sobre A. E o meu expoente, que era negativo, passa a ser positivo. Só que aqui, gente, lembra o seguinte, né? Qualquer número elevado a 1 sempre vai dar ele mesmo. Então, o resultado que eu vou ter vai ser 1 sobre A. Neste exemplo que eu coloquei, 3 elevado a menos 2, qual o processo que nós vamos fazer? Inverte a sua base. Nesse caso, se eu tenho 3, vai ficar 1 sobre 3. E o meu expoente passa a ser positivo. Então, agora ficou 2 positivo. Agora é só você fazer o cálculo da potência. 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Tudo bem? Agora, nós temos aqui alguns exemplos extras. Vamos ver como nós podemos resolver esses cálculos de potência. Se eu tenho aqui, por exemplo, 4 elevado ao cubo, qual o cálculo que nós vamos fazer? 4 vezes 4 vezes 4. Lembra que você está multiplicando 4 por ele mesmo 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4, nós vamos ter como resultado 64. 1/4 elevado ao quadrado. Gente, quando você tem uma fração, você trabalha a potência tanto no numerador quanto no denominador. Então, neste caso, você teria 1 vezes 1 e 4 vezes 4, ou seja, você trabalha o cálculo da potência tanto em cima quanto embaixo. Fazendo o cálculo, 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4, 16. Tudo bem?
Para qualquer fração, o procedimento é o mesmo. Se você tem 2 elevado a 4, qual o processo? Você vai pegar o 2, multiplicar por ele mesmo 4 vezes. E a mesma coisa o 5. 5 elevado a 4 significa que você vai multiplicar o 5 por ele mesmo 4 vezes. Agora aqui, fazendo a multiplicação desses números, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós vamos ter como resultado 16. Ou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, nós vamos ter como resultado 625. Tudo bem? Agora aqui, gente, 0,0075 elevado a zero. Lembre-se, qualquer número elevado a zero sempre dá 1, não importa o número que eu tenha. 2 terços elevado a menos 2. Se eu tenho um expoente negativo, qual o processo que nós vamos fazer? Inverte a sua fração. Se é 2 terços, vai ficar 3 sobre 2. E o seu expoente passa a ser positivo. A partir daqui, é só você fazer o cálculo normal. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Neste caso aqui, gente, nós temos 0,001 elevado a 1. Lembre-se da regrinha. Qualquer número elevado a 1 vai dar ele mesmo. Não precisa nem calcular nada. Tudo bem? Bom, a potência, ela tem algumas propriedades que facilitam a resolução de alguns exercícios. Se você consegue utilizar algumas dessas propriedades, vai abreviar muito a resolução de alguns exercícios que vocês têm que fazer. A primeira propriedade que nós temos seria produto de potências de mesma base. O que nós temos aqui, ó, gente, perceba que eu tenho A vezes M vezes A vezes N. Eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Quando isso acontece, nós vamos somar os expoentes. Mantém a base, então o A permaneceu e você vai fazer a sominha M mais N. Vamos ver aqui em alguns exemplos práticos. Ó, gente, percebe aqui, eu tenho 2 à terceira vezes 2 à quinta. O que nós vamos fazer? Primeiro você observa, as bases são iguais? Sim. Então, você mantém a base e soma os expoentes, ou seja, o seu expoente vai ser o resultado da soma de 3 mais 5. Neste caso, 3 mais 5, 8. Então, o seu novo resultado seria 2 elevado a 8. Ó, gente, nesse caso aqui, nós vamos apenas praticar as propriedades, não vamos fazer o cálculo da potência, tudo bem? Dependendo do exercício que você estiver fazendo, pode ser que ele peça para fazer o cálculo da potência, então, nesse caso, você teria que fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Ou então, se ele pedir somente para aplicar a propriedade, o exercício finalizaria aqui, tudo bem? Neste caso aqui, gente, ó, é o mesmo processo. As bases são iguais, você mantém a base e soma os expoentes. Então, você faria 10 mais 2. O seu resultado final seria A elevado a 12. Neste caso aqui, gente, 5 elevado a 4 vezes 5. Lembre-se do seguinte, quando você não tem nenhum expoente, significa que eu tenho um invisível. O 1 ele está presente na matemática em várias situações, né? Às vezes ele não é escrito, mas nós sabemos que ele está lá. Então, o que nós vamos fazer? Mantém a base e soma o expoente. 4 mais 1, você vai ter como expoente 5, tudo bem? Nós temos também uma segunda propriedade, onde eu tenho aqui quociente de potências de mesma base. Neste caso, gente, eu tenho uma divisão com bases iguais. Nessa situação, o que nós vamos fazer?
subtrai os expoentes. Vamos ver alguns exemplos práticos. Neste caso, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 5. As bases são iguais. Eu tenho base 2. O que nós vamos fazer com os expoentes? Subtrai. Então, você vai ter 8 menos 5, ou seja, o seu resultado vai ficar 2 elevado à terceira, ou a elevado a 10 dividido por a elevado ao quadrado. As bases são iguais, então você mantém a base e subtrai os expoentes. 10 menos 2, você vai ter como resultado 8. Opa. A elevado a 8. Ou 5 elevado a quarto dividido por 5. Lembra que aqui nós temos um invisível. Como vai ficar este cálculo? Mantém a base e subtrai o expoente. Nesse caso, 4 menos 1, 5 elevado à terceira. Lembre-se do seguinte, gente, uma divisão, ela pode ser representada neste formato ou na forma de uma fração. Isso aqui também é uma divisão. A regra é a mesma. Você mantém a base, que no caso é 6, e subtrai o expoente. 5 menos 3, você vai ter como resultado 6 elevado ao quadrado. Próxima propriedade que nós temos seria potência de uma potência. Vamos supor que eu tenha esta situação. A elevado a m, parênteses, e um outro expoente lá fora. O que nós podemos fazer para simplificar, eliminar esse parênteses e transformar numa potência só? Você vai multiplicar esses expoentes. Então, seu resultado vai ficar a elevado a m vezes n, que é o resultado desta multiplicação. Por exemplo, nesta situação aqui, eu quero simplificar e transformar num único expoente. Mantém a base e multiplica os expoentes. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 4, 8, ou seja, 3 elevado a 8, tá vendo? Já fiz uma modificação. Neste caso aqui, gente, ó, o processo é o mesmo. Você mantém a base e multiplica os expoentes, ou seja, 5 vezes 2, 10. Terceiro caso, né? Terceiro exemplo, processo se repete. Mantém a base e faz a multiplicação. 4 vezes 3, 12. Isto pode facilitar muito a resolução de alguns exercícios. Na quarta propriedade, nós temos uma distributiva em relação à multiplicação ou em relação à divisão. Qual a situação que nós temos? É parecida com a anterior, mas neste caso nós temos dois termos com expoentes diferentes, multiplicando ou dividindo, e um expoente fora do parênteses. Qual o processo que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma distributiva, ou seja, você vai pegar o expoente que está lá fora e multiplicar pelos expoentes que estão dentro do parênteses. Isso tanto na multiplicação quanto na divisão. Exemplos, nós temos aqui 2 elevado à terceira vezes 5 elevado a 4, tudo isso elevado ao quadrado. Como nós podemos simplificar este cálculo? Nós vamos manter a base, então a base permanece 2. Só que você vai fazer uma multiplicação desse expoente pelo expoente do 2, ou seja, 3 vezes 2, 6. O 5, a mesma coisa, mantém a base e multiplica os expoentes, ou seja, 4 vezes 2, 8. Tudo bem? O mesmo processo você vai fazer em relação à divisão. Você mantém a sua divisão, então mantém o 5 e mantém o 7. Só que agora nós vamos simplificar esses expoentes, fazendo a multiplicação. Eu tenho 3 vezes 6,
18, 2 vezes 6, 12. Tudo bem, gente? Aqui não pode fazer mais processo nenhum, né? Porque as bases, elas são diferentes. Se eu tivesse bases iguais, você poderia somar os expoentes ou subtrair conforme o caso. Mas como as bases são diferentes, você não pode fazer aquela simplificação que nós vimos na primeira propriedade ou na segunda propriedade. Bom, gente, aqui nós encerramos. Espero que vocês tenham aproveitado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para assistir mais vídeos referente a conceitos de matemática. Até a próxima!